Sabe aquelas frases que parecem que atravessam o tempo? Palavras tão fortes que acabam mudando o nosso jeito de enxergar o mundo, a moral, até a nossa fé. E tem uma, dita há mais de 2000 anos, que até hoje faz a gente parar para pensar. Bora mergulhar nisso? Pois é, quem disse isso foi Jesus Cristo, uma frase que parece até um quebra-cabeça, né? Ele não veio para acabar com a lei, mas para completar, para levar ela ao seu máximo. E isso, claro, já levanta uma baita questão. Para a gente conseguir entender o que ele realmente quis dizer com cumprir a lei, a gente precisa voltar um pouco no tempo. A nossa história começa bem antes, lá na primeira grande revelação da tradição judaico-cristã. Tudo começa com Moisés, lá no Monte Sinai. É ali que, segundo a tradição, Deus entrega uma lei para guiar o povo. Só que, e aqui está o pulo do gato, essa lei não era uma coisa só, um bloco único. A lei de Moisés tinha, na verdade, duas partes bem diferentes. De um lado, a lei de Deus, os famosos 10 mandamentos. Uma parada mais universal, atemporal, divina. Do outro lado, tinha a lei civil. Essa era um conjunto de regras mais do dia a dia, sabe? Feitas para aquele povo naquela época específica. Uma era para sempre, a outra passageira. E essa lei de Deus, no fundo, trazia princípios que a gente entende até hoje, não importa a cultura. São basicamente regras de boa convivência e respeito, tanto com o divino quanto com as outras pessoas. Era essa a base que não podia ser destruída. E é exatamente aí que a missão de Cristo entra na jogada. Ele não veio para rasgar esses princípios universais. Muito pelo contrário, a chegada dele foi o passo seguinte para a gente entender melhor essa lei. Então, a palavra-chave aqui é cumprir. Para Cristo, cumprir a lei não era só seguir a regra por seguir. Era desenvolver a ideia, sabe, dar o sentido real, mostrar o espírito da coisa, adaptar para o nível de consciência das pessoas. Foi uma evolução e não só um ok, tá valendo. E essa evolução toda chega no seu auge com essa síntese que é, vamos combinar, genial. Cristo pega os 10 mandamentos, um monte de outras regras e resume tudo numa única ideia, numa única força, o amor. Acabou. A base de tudo é essa. E isso foi uma verdadeira revolução. A lei de Deus deixou de ser vista como uma lista de não pode e castigos para se tornar uma espécie de bússola moral, guiada pelo amor. Mas a história não termina aqui. Dando um salto na história, a gente chega no que é apresentado como um terceiro grande momento, uma nova etapa nessa caminhada para entender o mundo espiritual. O Espiritismo então surge não para apagar o que veio antes, mas para ser essa terceira grande revelação, construindo em cima do que Moisés e Cristo já tinham estabelecido. A ideia é bem direta. Se Moisés trouxe a justiça e Cristo trouxe o amor, o Espiritismo se propõe a ser a chave que explica o porquê. Ele não vem trazer uma nova moral, mas sim tentar explicar a lógica por trás da moral de Cristo. A definição que a fonte dá é de que seria uma ciência de observação. Uma ciência que se dedica a estudar o mundo espiritual e como ele se relaciona com o nosso, mas buscando provas, analisando as coisas, e é essa busca por lógica que nos leva ao ponto alto dessa nossa conversa. A proposta final aqui é bem ousada. Unir duas forças que por muito tempo andaram separadas, quase como inimigas, a fé e a ciência. E a gente sabe que essa relação foi complicada, né? A ciência muitas vezes via a fé como algo cego e a fé via a ciência como algo frio, sem alma. Cada uma no seu canto, sem diálogo. O argumento aqui é que, sozinhas, as duas perdem. A ciência, sem um pingo de fé ou espiritualidade, corre o risco de virar só materialismo puro. E a fé, sem a razão da ciência, pode acabar presa em dogmas, sem conseguir evoluir. Então, a fonte sugere que o futuro não é uma briga para ver quem ganha, mas sim uma união, uma aliança, um casamento, como diz a citação, que seria indispensável para o próximo salto da humanidade. Resumindo essa nossa jornada, então, é como uma escada. Primeiro, Moisés, que estabeleceu a justiça como a base de tudo. Depois, veio Cristo e elevou o nível, colocando o amor como a lei maior. E, por fim, se apresenta o Espiritismo, tentando unir esse amor com a razão, propondo uma fé que pensa, que questiona, uma fé raciocinada. E a gente termina com essa provocação. A fonte nos deixa pensando. E se o verdadeiro caminho para o progresso não for escolher entre o coração e a mente, mas finalmente aprender a usar os dois juntos? Fica aí a reflexão.